noite! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando. Eu sou o Rafael e estou aqui novamente com ele, o Júnior Feitor, a voz do trovão de Contagem. Tudo bom, Júnior? E aí, Rafa e amiga internet, tudo bem com vocês? Conosco, Joana Boni. Boa noite. Oi, Rafa, oi, Júnior. Oi, amiga internet, espero que estejam todos bem. Vocês estão bem? Aquele novo normal, né? Meu João, você dá a dica. Eu não respondo, sabe? Você faz só uma pergunta retórica. Sabe o que eu tô fazendo então, agora? Assim, eu pergunto por educação, eu sou muito educadinha, sabe? Eu quero responder essa aí porque faz muito tempo que eu não posso falar que sim. Estou muito bem. O amigo internet ouviu uma voz meio triste já. Não vamos ficar com essa impressão. Diz aí, temos assim um convidado especialista aqui hoje, né? Amigo internet, você já ouviu a voz dele, ele vai se apresentar melhor, porque ele é educado também. Pelo menos ele foi antes. É o Jay Gota. Tudo bem, Jay? E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite. Boa noite. Então, seja bem-vindo. Fica à vontade, viu? Pega aí na geladeira a bebida de sua preferência. Pode deixar. Se quiser ficar sem sapato, pode também. Ah, que bom. Que eu já estava. Ele tirou na porta. Jay segue os padrões. É isso aí. Gente, Isso aí. Quantos meses de quarentena, sabe? Quem usa calça em casa? Quem usa sapato? Essas coisas, né? Eu ia O comentar aqui conceito de roupa de sair, roupa de ficar em casa, já foi por terra. Já. Os grupinhos aqui do WhatsApp, Jô, o pessoal toda vez de manhã, né, manda aqueles bom dias, né, da empresa. Aí eu respondo assim, dia. Eu não falo bom dia, mas... Tenha um dia. Que revolta. Dia, eu só falo dia. É isso que eu falo. Mas eu... Mas só pra me apresentar, que eu acabei nem falando, né? Mas... eu ia te chamar e eu só vou cortar já de início, porque se a gente começa a falar de quarentena aqui, a gente não para mais, né? Portanto, corre esse risco. Desde março a gente corre esse risco no início do episódio. Mas não vamos falar hoje, se bem que talvez, né? Manter esse agora não é o assunto momento. fora, então. Tudo bem, eu topo. Agora não é o momento ainda. Primeiro vamos conhecer o nosso especialista que tá aqui pra não deixar a gente falar muita bobagem, né? Por favor, Tia, se apresenta aí agora pro amiguinho internet, conta aí o que você faz, como é que você vive. De onde você vem, do que se alimenta. Aquela clássica do Globo Repórter, né? Bom, meu nome é Jorge Hirota Jr., também conhecido como Jay. Eu sou advogado de formação, formei na São Judas, depois eu fiz um MBA em administração pública, e eu sempre me sinto estranho chamando de MBA, mas é o que é. Estou pesquisando aí para ver se eu começo a fazer mestrado, algo assim, continuar na carreira acadêmica, porém ainda não acho que faço jus a ser chamado de especialista, nem nada assim, apenas um curioso e palpiteiro, isso sim. Talvez se eu fosse especialista eu seria nisso, né? Viciado em fazer fios no Twitter dando opiniões desnecessariamente longas sobre assuntos que ninguém perguntou. Mas Todos nós. E calhou aí entre esses meus interesses, a partir justamente que a área do direito que eu mais gosto é o direito administrativo, que é tão chato quanto o nome sugere, porque ele fala sobre administração pública, fala sobre como funciona o Estado. Mas é justamente por isso que eu gosto bastante, que é um conhecimento que eu acho muito importante e mal utilizado. E talvez aí ao longo da conversa eu possa explicar melhor isso, né? Dentro do direito administrativo também tem um sub-ramo, que é o direito econômico, que na verdade eu comecei por ele. E através disso eu conheci também muito da economia comportamental, fui me politizando, e hoje eu acho importante deixar claro, porque eu não acredito em neutralidade, né? Sou militante do PSOL orgânico, não estou organizado há tanto tempo, vai fazer 2 anos eu acho, não sou bom com datas, né? Então também tem aí uma certa introdução ao marxismo para completar essa salada aí. Então um pouco de direito, economia, ketchup e marxismo. Parece ok, parece bom. Vamos ver, olha, muitas informações, mas é muito legal, né, que já se fique claro pro amigo internet desavisado. Será que tem, Júnior, gente que ainda não sabe qual é a do Tricotando? Uai,
Acho que mais não. Pô, a gente faz parte da podosfera antifascista, pelo amor de Deus. E essa internacional que toca aí na abertura do programa, será que deixa alguma dúvida? É isso, amiguinho internet. Hoje a gente vai seguir, né? A gente tá numa onda aí de falar de política. Nos últimos episódios falamos. E agora que já teve o primeiro turno em alguns lugares, ou já acabou as eleições municipais em outros, a gente vai tentar fazer aqui um apanhado lá início do Tricotando, hein, Júnior? Aquele Tricotando raiz, que só queria tretar. História. Vamos ver o que sai hoje. Pelo menos temos aqui a companhia de Joana Bonner, que não estava nesses Tricotandos Raiz, com sua filosofia van, né? E do Jay, pra não deixar a gente falar muita bobagem. É isso, depois da vinheta aí, vem com a gente, amiguinho internet, pro tricô de hoje. Tricotando. Bom, começando aqui o Tricotando de hoje, vamos falar das eleições municipais. A princípio, talvez, quem sabe, não sei, a produção tá vendo ainda. O título desse episódio pode ser Festinha da Democracia, não sei. A gente vai falar das eleições municipais porque, apesar de bem pulverizadas, né, elas têm um caráter único, pois são os eventos políticos de maior proximidade com a população. Mesmo as regiões mais afastadas dos centros urbanos têm um contato agendado aí de 4 em 4 anos com esse processo eleitoral. E todo mundo, sem exceção, nasce, se educa, cresce e decide o que quer, o que queremos das nossas vidas em um dos 5.570 municípios desse meu Brasilzão. Então, por menor que seja, né, é sempre um microcosmo desse cenário político, essas eleições municipais. E aí as eleições de 2020, elas são sui generis, por quê? Ainda todas não acabaram, né? Enquanto a gente está gravando nesse episódio, nesse tempo que não existe no podcast. Algumas já estão rolando aí o segundo turno a todo vapor. Mas a gente já pode perceber que aconteceu aqui, a produção colocou um textinho legal aqui, que foi uns bafos da Festinha da Democracia, o que rolou na pista de dança, quem se destacou. Quem fez um rolezinho ali em conjunto pra se dar bem, quem passou vexame, quem fez alguma coisa que se deu mal na Festinha da Democracia, não é, Joana Bonner? E cá entre nós, essa festinha foi diferenciada, né? Porque temos aí Coronga, que, né, tá aí desde sempre, parece que nunca mais vai embora. Muita gente mascarada, muito álcool em gel, mas pode ter sido outro também encontrado, nunca se sabe. Hackers, supercomputador do Barroso e muito mais. Teve álcool também. Vocês viram aquele cara, o mesário, que foi trabalhar completamente bêbado? Aí mandaram ele pra casa. Não. Aí ele voltou depois, porque ele acordou sóbrio e voltou e falou: não, você não precisa mais estar aqui. E voltou de novo pra casa. Tá vendo aí? Teve muito álcool em gel ou de outra forma, né? Aí, como eu disse, o Tricotando 001 em 2017, tentamos ali falar se o brasileiro tava ficando mais politizado, se isso era bom, não sei se o Júnior lembra. Nossa, espero não me contradizer. Não escutem, é só uma citação, não é pra escutar aquele episódio, mas enfim. Sim. Não, tá muito ruim. Mas a pergunta continua, né? A gente tá se politizando desde 2016, 14, sei lá, tá dando certo isso, né? Tem jeito de não se importar, aquela galera, não ligo pra isso daí não quero saber de política. Quem ganhou então essas eleições municipais, se é que alguém ganhou? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa então é isso, a Jo já trouxe ali que encontrou um mesário bêbado. Pessoalmente, Jo? Não, né? Não, conta aí como é que foi história que o chegou seu até primeiro mim. turno, o que você viu aí de interessante, onde você leu essas histórias, essas fofocas.
Então, meu primeiro turno foi a saga de tentar justificar, porque eu voto em Carapicuíba e não estou morando em Carapicuíba, que é uma cidade da grande São Paulo. E, assim, como eu não faço a menor ideia do que acontece em Carapicuíba, sair daqui pra ir até lá, pra votar em, sei lá, um partido, porque eu não sei nem se tem candidato, né? Não ia valer muito a pena. Então eu saí daqui pra ir no colégio eleitoral para justificar meu voto. E aí o colégio eleitoral falou assim: não, então é só via aplicativo, porque agora tem o e-título. O avançado e-título, né? Olha aí. A tecnologia. Eu passei Aqui nos Estados Unidos não. Pois é. Eu passei o dia inteiro nesse danado desse título pra tentar conseguir justificar o voto. E, assim, erro após erro, eu finalmente consegui. Então está justificado a minha ausência. E como Carapicuíba não vai ter segundo turno, agora, nesse domingo, eu não vou precisar justificar novamente. Tá tudo resolvido com a lei. Tudo resolvido. Você teve aquela coisa lá do e-título que a sua foto tava bizarra também? Que o povo fez de meme disso Não, daí? porque eu não fiz a biometria. Então eu não tinha foto. A minha, pra variar, tá horrível. Eu nem baixei o e-título. Eu não baixei também não, mas eu vi minha fotinha lá na mesa da moça. A mesária virou pra eu falei, caralho, que foto ruim. Júnior, mas a sua eu não sei se vai ter alguma boa. Opa! Não, que isso? Eu não sou uma pessoa fotogênica, isso quer dizer, né, Rafa? Obrigado. Enfim, A minha ela só não é pior que a da minha carteira de motorista. Mas eu acho que não ser fotogênico é uma vantagem, né? Porque as pessoas vão te conhecer por foto, obviamente se você conhecer pela internet, e aí pessoalmente você vai sempre superar as expectativas, né? E dá uma impressão qualificada. Olha gostei, só. gostei. Um ponto de vista aí pra quem, né, tem esse problema. Mas pega a linha aí, Júnior, você que começou a falar. E aí, seu primeiro turno, como foi a saga? Olha, cara, todo esse contexto que a gente tá, toda essa conjuntura louca desse ano, eu achei a campanha muito morna, que, né, eu sou, tanto em Belo Horizonte, né, que é a nossa referência, como aqui em Contagem, onde eu realmente voto, foi uma campanha muito, muito apática, né? Em BH já era meio fava contada, né? Que seria um turno só, o Calil ia levar de primeira. Aqui em Contagem gerou uma expectativa de só ter um turno, mas não se concretizou. Mas pro segundo turno promete animar o negócio, né? Se o primeiro foi muito desanimado, muito morno, eu acredito que o segundo turno vai ser bem, bem tenso, bem disputado. O dia da eleição foi surpreendentemente calmo, né? Eu fui no horário do almoço, a zona eleitoral estava muito vazia, peguei uma fila, foi muito bem assim, seguindo os protocolos, né, de afastamento, né, e foi muito rápido, muito tranquilo. Não me delonguei, sempre encontro uma pessoa ou outra, né, só dei aquele tchau rápido, voltei para casa, foi muito tranquilo, assim. Acho que é reflexo bem da campanha, que foi bastante apática, né? Eu tinha uma expectativa que se concretizou de uma... falar abstinência, eu tô impressionado com o negócio da ajuda do álcool. Mas o índice de abstenção foi alto como eu esperava, né? É uma tendência que infelizmente tem se repetido, né? Abstenções grandes, na casa de 20 e poucos %. E hoje me deixa bastante preocupado. Com a pandemia, mais ainda, né? Porque tem muita gente que ficou receoso, né? Por isso mesmo que eu acreditava que seria um recorde de abstenção, né, no processo. E de fato aumentou, né, o índice. Foi sim. Foi aí eu acredito a esse aspecto que a Jo citou, né, que muita gente optou por não ir mesmo. Eu, sinceramente, dessa vez não critico muito, não. Porque... mas o duro é que isso daí dá espaço pros negacionistas irem votar. E a gente sabe pra quem esse pessoal vota, né? Esse que é o problema. Exato. Foi isso, Rafa. Foi uma eleição sem emoção, que eu achei muito morna. Júnior, você nem pra contar um caos, pra... Não teve, cara. Foi tranquilo, assim. Surpreendentemente tranquilo, ordeiro mas e isso eficiente. É bom. A gente não quer muita confusão. O que eu notei é que as pessoas não estavam respeitando muito o distanciamento. Tava se aglomerando na fila, se aglomerando em porta e tal. Isso me incomodou bastante. Foi nem precisei fechar a cara pra ninguém, pagar um pau, não, foi todo mundo
ordeiro e tranquilo. Ah, que bom. Eu também voto aqui na mesma cidade do Júnior, né? Contagem das Abóboras. E também realmente foi bem tranquilo mesmo, o Júnior tem razão nesse sentido. Também estava vazio, eu fui mais cedo no horário das pessoas idosas, que eu fui acompanhar meu pai. Então tava bem calmo, né? O pessoal idoso não tem muita correria, né? É mais tranquilo. Muita gente mascarada, tudo certo, tudo bem. A única coisa assim que eu posso falar que tava destoando é que eu vi muitas famílias, mas aí não sei qual é ela, né? Porque às vezes não tem ninguém pra ficar em casa com as crianças, né? Tem essa coisa. Mas eu vi muitas crianças lá, acho que pelo cenário, né? Não deveria. Enfim, e foi tudo certo. Levei uma caneta, o mesário estava ciente, todo mundo com álcool. Fiquei até surpreso mesmo com essa questão do pessoal ter levado bem a sério aqui. Mas como a Jo lembrou, eu vi notícias de lugares em que a situação foi mais complicada, no sentido aí da pandemia. E agora vamos saber do Jay, né? Que eu acho que da gente aqui, ele foi o que estava mais próximo, inclusive de todo o processo. Ai. Então, né? Aqui, na verdade, eu também preciso espiar um pouco os meus pecados pra dizer, porque assim, eu não fui votar, porque assim como a Jo, eu moro aqui em São Paulo, capital, mas o meu título de eleitor está em outro município, de Cotia, né? Eu morava lá. Vizinha Carapicuíba. Eu morava em Cotia. Cotia é famosa do programa do Milton Neves, hein? É só isso que eu sei de Cotia, mais nada. Mas só que aí eu me mudei de lá pra cá não faz tanto tempo, mas também não faz tão pouco tempo assim. E eu não transferi meu título a tempo, né? Quando eu me atentei para o fato que tem uma data, né? Limite, ela já tinha passado. Uhum. E em minha defesa, eu realmente esqueci completamente das eleições municipais, né? E aí, porque como eu acho que eu já falei, eu me filiei não faz tanto tempo assim ao partido, mas antes eu era realmente bem mais alienado, né? E justamente eu tenho uma perspectiva não só diferente hoje, como eu tenho um comparativo comigo mesmo, porque eu já estive nesse lado de não pesquisar sobre político, votar sem ter muito embasamento, ser levado por certas despolitizações, certas opiniões, e assim, quando você não entende tanto, tem uma coisa que eu acho muito engraçado, que quando você não entende muito de algo, você ainda sente que entende, assim, né? Então você ainda acha que você está sendo bem embasado, né? Aí depois que você descobre. E feito essa minha ressalva, eu não fui votar por causa da pandemia, não tinha nenhuma chapa competitiva em Cotia, de esquerda, demoraria umas 3 horas pra chegar lá, sabe? De ônibus, transporte público. Então eu falei, olha, não vale a pena, e fiquei por aqui. Em Carapicuíba também seria tempo perdido, porque o cara do PSDB lá levou com quase 73% então, no primeiro turno. Essas cidades, elas são complicadas. Depois eu até fui olhar, assim, Cotia literalmente não elegeu ninguém de nenhum dos partidos de esquerda, assim, a cidade foi varrida. Ninguém? Nem vereador? Nem vereador. Porque eu pensei em ir votar em um vereador, porque o pessoal tem uma chapa lá. Só que aí eu julguei que ela não era tão competitiva, assim, eu fui olhar e tal, eu falei, acho que, né? Realmente não foi. Não foi nem um pouco. Assim, pra vocês terem noção, eu só estou um pouco satisfeito. A única satisfação que eu tiro é que o Alexandre Frota pensou em se candidatar a prefeito de Cotia, né? Esse ano. Mentira! E ele foi... Esse a gente não sabia, rolou uma cara. conversa interna aí, ele tentou fazer uma articulação, mas ele teria que trocar de partido pra isso. E aí ele iria pro PSDB. E aí não rolou, e então eu fico pensando, bom, pelo menos não é o Alexandre Frota na prefeitura, mas muito curiosamente Cotia elegeu, ou melhor, reelegeu uma pessoa que eu não vou falar o nome, cuja chapa foi cassada 3 dias antes da eleição e tá pendente sobre recurso, e a chapa, ele e a vice, né? Por abuso de poder econômico e eleitoral e em manipulação e compra de votos, né? Então... Em Cotia, imagina. Né? Que isso, Não, chocado. Foi isso. Mas, ô Jay, Seiju, né, citaram aí a situação,
eu acho extremamente compreensível. Mas na fala de vocês, aí é uma coisa que eu achei interessante. A gente sempre foca muito no executivo, né, Sim. cara? Mas a minha preocupação desesperada aqui em Contagem, talvez o que tem mais me decepcionado, é que a gente não conseguiu aqui no nosso município, e BH também não, é alterar a correlação de força dentro da Câmara, que é fundamental dentro da política municipal, sacou? E aí eu tentei assim, né, pedir às pessoas, né, foca no voto também pro vereador, porque as pessoas chutam muito balde no voto pra vereador. Nossa, sacou? sim. Sim. Vota no amiguinho, vota de zoeira. Eu falei, gente, não faz isso não, vota sério. Mas eu acho que isso precisa de um acontece legislativo. porque a gente, eu digo, né, o grande Nós, público, brasileiros, né? a gente não entende, não sabe pra que serve um vereador, né? Então a gente vota em, sei lá, quem a gente acha mais engraçadinho, ou quem a gente tem mais afinidade. Mas não leva a sério, assim. Que é válido, assim, também, mas, né, entender como é que uma Câmara funciona. Justamente. E aí você coloca, às vezes, o prefeito numa situação muito delicada, né, de estar sem nenhuma base de apoio, e aí fica meio refém do legislativo. Eu tive um professor de Direito Constitucional que ele falava um negócio que eu achava muito interessante, né, porque é nessa matéria que a gente estuda sobre a divisão de competências, que é outra coisa que a gente não costuma saber, e é complicado mesmo, né? Mas o que é competência estadual, federal, municipal, o que é do legislativo, o que é do executivo, judiciário, são coisas complicadas, né? E aí ele dizia que a gente tinha que estudar competência para saber quem xingar, né? Quando você vê alguma coisa errada, não basta reclamar, você tem que saber pra quem reclamar. E passa bem por isso mesmo, como a Jo falou, a gente não costuma prestar tanta atenção nisso, sendo que é fundamental, mas devo dizer que, em certa maneira, eu acho que tem sim ganhado uma relevância maior. Eu acho que, eu não vou dizer que as pessoas estão mais politizadas, porque depois eu falo exatamente o que eu entendo por despolitizado e politizado, mas eu acho que é um voto mais consciente. Desde 2014 até essa eleição, a gente vem em uma, digamos assim, em uma direção de conscientizar os nossos votos, porque basicamente por causa de junho de 2013. Boa, eu vou pegar esse gancho aí, porque essa era a nossa... O Tricotando nasceu com esse questionamento aí, que é o clássico... Não, como é que é o nome do primeiro episódio do Tricotando, Júnior? Você lembra? Não, né? Eu tô me confundindo aqui. Ai, polarização. Era alguma coisa disso. Não, beleza, mas enfim, a ideia é essa. A ideia é essa pergunta aqui, ó. Se o brasileiro... Todo mundo fala, se o brasileiro levasse política a sério igual futebol, a gente ia ser um país melhor. E aí, a gente chegou onde chegou. A Jo já falou algumas vezes 7-1. Pois é. Foi assim que a gente chegou. Falou no último episódio aí que a gente fez do Risadinhas Nervosas. Ao longo dos episódios todos Tricotando, eu e o Júnior também já falamos um pouco, mas eu acho que aqui cabe a gente falar nossas impressões sobre isso. Realmente, como o Jay apontou, que 2013 foi um ano marcante para essa questão, e a gente está acompanhando esse desenvolvimento ou não da jovem democracia, né? Porque é isso, as pessoas tomaram a política como algo cotidiano mesmo. A gente vê discussões diárias sobre políticas de qualquer nível, sem ou com embasamento, enfim. Mas as pessoas estão falando, né? Isso talvez não era algo que acontecia bastante. Eu começando aqui eu fui nessa época aí mesmo, 2012, 2013 principalmente, que eu fui atinar. Porque antes era isso que o Jay falou, eu... Também não achava que tinha que prestar atenção, que não era algo que fazia parte do meu dia a dia, né? E aí, mesmo com o passar do tempo, eu acho que eu ainda não posso me dizer politizado, porque é um caminho muito longo, né? A Anitta já fez live sobre aí, com Gabriela Prioli, todo mundo fazendo live de política, Emicida com Silvio de Almeida, e todo mundo tá tentando se entender, compreender, conversar mais, mas acho que ainda no grosso da população, que é pro cara saber que votar na Capitã Cloroquina não vai levar a lugar nenhum, né? Que são essas questões dos vereadores engraçadinhos, entre aspas. Mas aí, Júnior, recupera essa questão aí. O que você acha que aconteceu? 2017, hein? A gente também já tem um tempo tentando ou não falar disso, né? Será que o pessoal tá mais atento ou não? Eu gostei do
pelo menos na indicação que o Jay começou a falar, né, que talvez as pessoas não estejam mais, né, digamos, necessariamente politizadas, mas eu acho que as pessoas estão mais interessadas e isso já me deixa feliz, né? Essa coisa de política ser muito deixado para escanteio é péssimo para o país. E só do debate estar mais fortalecido, das pessoas estar mais interessadas, mesmo que mal informadas ou às vezes com tendências preocupantes. Eu gosto muito de debate político estar mais intenso, estar mais acalorado. Eu acho fundamental que as pessoas tenham interesse no jogo político, porque é a porta de entrada, né, para entender mais como as coisas funcionam. A negação da política, para mim, é o ponto mais negativo. E a partir do momento que as pessoas demonstram maior interesse, hoje eu tive que sair, né, cara, e parei no lugar. Saiu de máscara, né, gente? Sempre, né, velho? Aí eu parei o carro, aí tinha um transeunte, aí bateu ele no carro e falou assim, por que fora Bolsonaro? Na hora que eu ia soltar, né, o discurso já pronto, ensaiado, ele falou, mas ele é ruim mesmo, né? Eu falei, péssimo. Então ele já concordou comigo, não precisou de eu fazer nenhuma defesa acalorada, né? Mas é interessante, né, como que pelo menos a vivência, né, o questionamento político está mais aflorado. Temos muito, como a Rafa falou, a desenvolver. Acho que ninguém está pronto, né, cara? Porque é um processo formativo que vai durar a sua vida inteira, mas pelo menos você ter essa percepção do que você acredita, né? Eu acho que é isso que falta, né? A pessoa tenta ter um discurso liberal às vezes, eu acho até engraçadinho, né? O cara tá lá tentando apresentar mas ele se pega em contradição quando questiona posicionamento, ação do Estado. Eu falo, caralho, mas você não é liberal, irmão? Mas mostra que as pessoas estão pelo menos discutindo, né? E isso me agrada. Eu também era completamente... Por que fora Bolsonaro? Tô brincando. Essa aí é a pergunta pro Júnior, né? Pra qualquer um daqui fora Bolsonaro. Mas eu também era completamente alheia e até ficava meio brava, assim, política, imagina. Eu era daquelas que ia pra urna e anulava voto, votava em branco só porque não acredito em nada disso que tá por aí. É tudo uma farsa. Todos iguais. Não gosto de política. Só que é bem a data que o Jay falou, né? A partir de junho, as jornadas de junho de 2013, as coisas começaram a mudar dentro da minha cabeça, né? Eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e eu tive ótimas companhias e companheiros, né? Por que não? Camaradas. Companheiro. Que tiveram muita paciência em me explicar que tudo é política. Então, eu posso não gostar de política, mas tudo é política. Até a possibilidade de eu falar assim, eu não quero pensar nisso, tem a ver com política. Eu tenho privilégios que me garantem eu poder virar o rosto pra isso daí e não prestar atenção. Só que enquanto eu tenho esse privilégio, tem muita gente se fodendo por aí. E aí eu comecei a olhar para isso com outros olhos, e agora eu não me considero totalmente politizada, porque, né, ainda me falta muito, como vocês já falaram também, mas eu consigo olhar para as coisas e pensar um pouco melhor nas consequências das escolhas, da ausência de escolha também, que tem muita gente, né, como eu fazia, de simplesmente anular voto, por exemplo. E como isso fortalece certos lados, e uns lados que não estão muito afim de prestar atenção para o bem-estar da população num geral, e só interesses próprios. Então aí eu comecei a olhar direito, questionar minhas escolhas e as escolhas dos outros também. Agora eu tô até um pouco chata nessa questão. Mas virei voto em São Paulo, hein? Isso é engraçado. Deixa eu só acrescentar uma pergunta pra você especificamente também, Jay, porque a gente apontou ali um movimento que parece que foi chave pra muita gente, né, dessa questão de prestar atenção. O que esse povo tá indo na rua aí, né? Tá esquisito isso, enfim, que a gente sabe. E eu queria te perguntar sobre essa educação, pelo ponto de vista que você trouxe já no início
do direito e das pessoas terem mais consciência dos seus deveres num espaço coletivo, numa sociedade, saber a quem cobrar, quem é responsável por o quê. Essa parte parece que tá muito ligada a essa questão da pessoa se politizar ou não, e como isso parece que é faltante, né? Tem as suas consequências, né? Sim. E conta aí também a sua jornada de politização. Olha, vocês agora vão perceber que eu tenho o que eu chamo do espírito de palestrinha. Então, qualquer coisa vocês me avisam, porque vocês tocarem vários assuntos que eu quero comentar e eu vou tentar ser breve. Caso contrário, eu transformo meu querido convidado. monólogo parecido com Alisson Mascaro. Enfim, em primeiro lugar, gostaria de fazer 2 correções em termos e conceitos. Quando vocês dizem sobre serem politizados ou não, ou que não é o suficiente, né, politizados, eu não acho que... Posso estar errado, não é algo que eu parei para pensar muito, mas na minha impressão, eu acho que não é muito bem assim que funciona, né? Eu acho que são coisas diferentes. Estar despolitizado na definição que eu adoto, a maneira como eu entendo, é você defender os interesses de uma classe diferente da sua. E isso se dá por vários motivos diferentes. Depois eu pretendo falar um pouco mais, até porque existe um livro que eu gosto muito, que se chama Sintomas Mórbidos, da Sabrina Fernandes. Sabrina! Isso. Ela faz, assim, ela trata de 2 assuntos de uma maneira muito profunda, que é sobre as jornadas de junho de 2013 e sobre o estado da fragmentação da esquerda. Acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão, né, de falar, a esquerda está fragmentada, né? Ela coloca ali o dedo na ferida para falar o que é fragmentação, por que está fragmentada e o que fazer daqui para frente, e isso tudo usando junho de 2013, ela é uma socióloga, usando junho de 2013 realmente como esse ponto de ruptura. É o evento que culminou nessa mudança. E assim, eu acho que foi, entre todas as análises que eu li desse evento, foi a que eu achei melhor, né? Porque eu gosto de conhecimento que me faz entender a realidade, faz entender a minha vivência, entender as minhas interações com as outras pessoas. E nesse livro, inclusive depois eu mandei uma mensagem para ela dizendo isso, que eu adorei o livro e que eu gostaria muito que o Jay, de 6 anos atrás, tivesse a possibilidade de ler esse livro, né? Não seria possível, até porque o livro não era lançado, mas eu queria ter aquele conhecimento, justamente porque em 2014 eu era muito despolitizado. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que estar despolitizado não tem necessariamente a ver com o tanto de conhecimento e a bagagem teórica e a compreensão que você tem da política, da sociologia, de qualquer desses fenômenos, né? Porque às vezes existem pessoas, e eu conheço algumas delas, que entendem muito disso, e elas seguem despolitizadas. E existem pessoas que não entendem nada disso, e elas são politizadas. Eu acho que são 2 eixos diferentes. Eu nasci numa família assim, sabe? Eu fui criado por uma família assim, em que as pessoas falavam muito, muito de política o tempo todo. Eu nunca tive essa experiência de, as pessoas não gostam, tipo, não, a minha família se reunia e falava e ninguém reclamava assim de tipo, não, chega desse papo. Não, a galera falava. Só que assim, perdão pra se alguém da minha família estiver ouvindo, que eu acho bem difícil, mas hoje eu percebo que eles também não entendiam do que eles estavam falando, sabe? Então era muita besteira, né? Estavam falando de política, a rodo, mas de uma maneira extremamente superficial e de uma maneira despolitizada. Inclusive justamente esse sentimento da minha família de falar muito sobre, de maneira complexa, assim, de citar eventos do passado, de Maluf que votou nisso, mas porque teve uma revolta na Ucrânia e o preço da commodity, parecia uma coisa tão complexa que eu era despolitizado não porque eu tinha raiva da política ou porque eu não gostava. Eu gostava, eu sempre gostei, mas eu sentia que eu não sabia o suficiente para poder falar sobre. Eu sentia que eu precisava estudar mais, saber mais, e que um dia eu ia chegar lá e eu ia poder falar alguma coisa de forma embasada, de uma forma real, e avaliar as coisas. Então eu tentava não falar, mas do que eu não falava eu também meio que não aprendia, né? Então eu ficava nessa, votava de uma maneira bem assim, com a força do meu coração, e roubando colinhas do meu irmão, que era mais politizado. Eu lembro que eu votei, tipo, no Eduardo Jorge, porque o nome dele era Jorge, assim, tipo, era esse o nível, tá ligado? Meu Deus. Nossa, tinha uma época que eu gostava muito do Partido Verde, Sim. porque é verde natureza, e só isso. Mas então, né, funciona, depois né? que eu fui investigar um pouco melhor e tal. Exatamente. Justamente por isso, né, que eu era completamente alheia, e aí eu fui aprofundando. Pois é, então, aí, na faculdade,
já não tinha mais muito como fugir, né? Porque ali eu já estava estudando algo que eu considero uma ciência social, né? O direito, ele é uma ciência social. A gente não costuma pensar nele dessa maneira, mas o direito é uma ciência, né? A ciência jurídica. Apesar de a maioria dos próprios estudantes de direito e as pessoas formadas que atuam nisso não vêm dessa maneira, né? Eles têm uma visão muito tecnocrata, legalista, que eu chamo, né? Eles entram na faculdade para entender como a lei funciona, para saber com qual recurso você entra, qual que é o prazo, qual é o agravo, o que você reclama. Mas elas não veem muito sobre a sociedade sobre qual incide o direito. E eu consigo demonstrar isso muito fácil para vocês. Qualquer pessoa pode entrar no YouTube, escolhe uma das blogueirinhos, né, que quiser, e eles geralmente, em algum momento, eles entram na faculdade e aí eles falam, bom, muita gente está me perguntando como que é a faculdade, né, então eu vou falar um pouco. E aí, se essa pessoa for falar de direito, assim, e eu pesquisei isso um dia pra testar a minha hipótese, né, quase todos eles, na verdade eu não lembro de nenhum que não tenha dito, mas quase todos eles falam que no começo do curso do direito, no primeiro ano, no primeiro semestre, você ainda não tem as matérias de direito. Você tem umas outras introdutórias, e aí o direito de verdade começa depois. Isso acontece porque a minha experiência, por exemplo, é que as primeiras matérias, no primeiro ano, entre as 8 matérias, eu tinha direito civil e direito processual civil. As outras 6 matérias, apesar de uma delas ter direito no nome, né, que é a introdução ao direito, as outras matérias eram hermenêuticas. Era sociologia, economia, ciência política. A introdução ao direito, no fundo, é filosofia. Também tinha português e não sei se eu já falei economia, mas enfim, eram todas assim, matérias hermenêuticas. E é assim geralmente nas faculdades, né? Até pelo MEC e coisas. E enfim, faz mais sentido a grade ser assim. Só que aí as pessoas falam. Você vai limando, né, as pessoas que não estão de fato interessadas. Olha, entre o primeiro e o segundo ano saiu muita gente. Aí depois do segundo pro terceiro saiu mais um monte. Aí depois do terceiro pra frente foi um pouco mais estável, porque ali já dava pra ver o baque, né, da coisa, assim. Mas ali também já dá pra dividir entre esses dois grupos aqui que eu tô chamando, né? Os legalistas, que veem o direito como técnica, e os juristas, que vai entender que não, o direito é uma ciência social. E então estudar sociologia é até muito mais importante que estudar qualquer outra das matérias que tenha direito no nome. Eu entrei na faculdade pensando uma coisa sobre o direito e eu, de repente eu vi e falei, nossa, não, peraí, isso é completamente diferente. Eu gostei muito, eu me apaixonei por estudar, mas eu também, ao estudar o direito, eu também percebi que ele é cínico, né? Ele não tem muito a ver com justiça, ordem e tal, né? Então você acaba tendo uma visão muito crítica, né? Então, assim, é meio contraditório, mas eu acho que só entendeu de verdade o direito, só gosta de direito quem sabe que o direito, na verdade, é uma merda, né? E tem que acabar, assim, basicamente. A partir disso eu fui me politizando, né? Eu acho que eu vou contar outro pecado meu. Eu juro que eu não ia contar, mas, enfim, acho que agora tem que ser. Mas em 2014... Não, agora que eu comecei, né? Agora... Empolga, né? Vai. No segundo turno eu votei na Aécio, né? Puta que... Ai, caralho. E aí eu vou contar o porquê. Eu cheguei assim, no dia, cheguei na urna, na hora que eu tava na fila, né, esperando ali fora pra apresentar o RG e tal, de repente eu me toquei que eu não sabia em quem votar, que eu não tinha pesquisado nada, que eu não sabia quem era Dilma, quem era Aécio, qual era a treta entre os dois. Agora, através de osmose, assim, sem saber da onde eu tirei, tinha algumas coisinhas que eu sabia. E uma delas era PT, nunca mais. Então eu simplesmente não consegui votar na Dilma, apesar de eu ter chegado lá atrás da urna, eu apertei 13, apareceu lá o rostinho dela e eu falei, eu gosto dela. Eu não sei por que eu deveria odiar o PT, mas eu odeio. E eu mudei e votei no Vamos falar sobre isso, hein? Vamos falar assim que eu saí, por favor. Sim, eu vou finalizar já, porque assim que eu saí da urna, eu andei alguns passos e pensei, mas por que eu votei na Aécio? Eu não gosto dele, eu não acho ele carismático, eu tô ligado que ele tá envolvido com avião de cocaína e não sei o que. Tipo assim, eu falei, eu não sei porquê, então eu não posso deixar as pessoas, digamos assim, me manipular dessa maneira e eu votar sem saber, né? E quando eu voltei pra faculdade, eu contei pros meus amigos, né? Alguém, uma amiga minha, eu já contei isso pra ela, inclusive, que foi filiada ao PT e tal, ela chegou assim pra mim, e aí, Jay? Acho que foi ela, inclusive, que me batizou Jay, olha só. Ela que falou, e aí, Jay, você votou em quem? Aí eu falei, eu votei na Aécio. Aí ela me olhou com uma cara... com uma cara assim de tipo... misto de ódio e dó. Não, acho que foi só ódio, assim. Ódio e nojo, talvez, assim. E ela só, tipo, ela não falou nada, ela só...
e virou pra frente, assim, do tipo, não falou nada. Aí eu fiquei, caramba, né, mano? Vixe. É algo tão importante assim, Não, eu não tô cara. brava, eu tô decepcionada. Sim, foi muito. Não, foi tipo. E aí, só que eu não tinha nem o que explicar pra ela, porque eu ainda não tinha entendido, né, o que aconteceu. Aí naquele momento eu falei, tá, agora não tem como eu adiar, né? Eu gosto de política, mas eu sempre tive essa sensação que eu não manjo o suficiente. Agora eu já tô na faculdade, eu tô estudando, já aprendi um monte de coisa que eu vou me aprofundar. E aí, assim, eu comecei a me aprofundar mesmo. E quando eu me dedico a alguma coisa, isso é algo que eu digo com tranquilidade. E aqui eu espero que vocês percebam que eu estou citando várias frases do Choque de Cultura. Choque de Cultura. Percebo Claro. sim! Né, digo com tranquilidade que eu sou muito dedicado, assim. Quando eu falo, não, eu quero entender isso daqui, aí eu começo a entender mesmo, assim. E eu li bastante, estudei bastante, me dedico bastante até hoje, inclusive. O que eu percebi é que quase ninguém por aí que fala sobre política realmente entende, sabe? Tipo, eu tava todo esse tempo assim, nossa, tem que ser super criterioso, tem que entender isso, isso, aquilo. Aí depois eu vejo assim, eu percebo, por exemplo, a minha família... A galera vomita qualquer coisa. Olha, enfim, né, e o resultado é que em 2018 eu votei no Haddad no primeiro turno, desde o primeiro turno, né, ali eu já não caí no engodo do Ciro Gomes, desculpa se alguém gosta dele, eu não. Ali eu já comecei a tretar tanto em grupo de família que eu fui expulso dos dois, por causa de política, por isso que eu não acho que ninguém da minha família vai ouvir. E agora, né, 2020, faz alguns anos aí que eu me filiei ao PSOL, estou me dedicando inteiramente nisso. E, inclusive, esse mês eu não tô nem trabalhando, eu só tô na campanha, só tô virando voto, é só isso que eu tô fazendo da vida, agora pro Boulos. E bem contente com tudo que eu fui aprendendo aí nesses últimos e você vai se tornando, né, um pouco outra pessoa. Sim, olha aí. Muito bom essa história de origem, hein? Muito o bom. fato, você não pensar em política e não se posicionar, o problema é que você acaba se deixando manipular. Esse negócio do PT que você falou, Jay, eu vejo até hoje, eu sei lá quando que a gente vai conseguir se livrar disso. O pessoal fez um trabalho excelente em botar esse vírus mental na gente que PT é ruim, Lula é o demônio, sabe? E às vezes a gente replica coisas sem nem saber por quê, que nem você fez na urna ali. Então o ato de você se parar e pensar, peraí, por que eu tô pensando isso? Já é muito mais do que muita gente faz. E eu acho importantíssimo fazer isso. E sabe o que eu acho louco, Jô? Porque a gente sempre fala muito teoricamente sobre essa construção do antipetismo, anti-esquerda, mas ela é extremamente eficiente. Porque ela está sendo construída há décadas, sacou? E com uma extensão e com uma capilaridade impressionante. E atinge onde você menos espera, né? As pessoas são manipuladas no sentido de que elas não refletem, né? Elas só reproduzem. Sim, em várias camadas discurso sociais, em várias faixas etárias, todo mundo reproduz isso sem nem saber, nem ter vivido um governo do PT, sei lá. E como o Jay falou, né, às vezes a pessoa que historicamente, socialmente, teve grandes benefícios no governo petista, ela não consegue perceber, né, esses elementos, né, e só vai cooptada ali pelo que a mídia às vezes reforça tanto, né, e de maneira às vezes tão óbvia para alguns, mas às vezes de uma maneira mais discreta para as outras, quando ela não faz uma leitura pormenorizada ali do contexto. Pois né? Aí você vê o pessoal só replicando frases, porque o Lula acabou com o Brasil. Aí você, o que o Lula fez? E a pessoa, ela não sabe responder, ela só tá, replicando. Eu fico impressionado mesmo com essa coisa de frases repetidas, que é literalmente a mesma frase, só que eu costumava achar que as pessoas sabiam, né, que eu vou usar essa frase aqui porque, né, todo mundo usa, famosa, não sei o que. Mas eu comecei a perceber que algumas pessoas falavam exatamente, assim, palavra por palavra, e achando que era um pensamento original dela. E eu ficava muito surpreso porque parecia, assim, a sensação de você ver uma pessoa fazendo isso, eu tenho essa sensação de que eu tô conversando com alguém que sofreu uma lavagem cerebral. Só que aí eu percebi que é isso mesmo, assim, né? Eu lembro de uma vez que eu tava num ponto de ônibus lá, um amigo encostou lá pra conversar com a gente e ele tava falando que tinha sido assaltado agora há pouco e tal. E aí ele falou, não, eu cheguei à conclusão outro dia pensando que bandido bom é bandido morto. Nossa. Aí eu falei, você que chegou? Ele
Foi tipo, eu fiquei mais impressionado com isso, assim, do tipo, caralho, ele realmente acha que ele criou essa expressão. É uma elaboração dele, né? Inclusive, trazendo a informação aqui, a gente repete essa frase também, a gente conhece essa frase por aqui, também ignorando completamente que essa frase foi criada lá nos Estados Unidos, obviamente em inglês, mas com índio, né? Índio bom é índio morto. E ela foi, e justamente por ela ter pegado tão bem lá, quem implantou aqui também sabia que ela ia pegar. Mas aí você muda, entendeu? Porque agora o inimigo é outro, entendeu? Então coloca bandido e... Ô Rafa, só pra pirar o editor aqui, né? A fala do Jay, ela me despertou pra uma questão assim. O Jay é do PSOL, né? Eu não sou filiado, na verdade... Deixa eu perguntar pro Jay se é PSOL ou PSOL, ou PSOL ou PSOL. Cara, você fala aquele Partido dos Trabalhadores, você fala a sigla como? Eu tô reproduzindo memes. Eu sei, é meme sua burra, né? Eu sou mais diplomático do que a Jo. Se você votar 50... no dia, tá tudo bem, bom, né? Você pode chamar como você quiser. Pode chamar do que você pode quiser. chamar de meu bem, pode chamar o que você quiser. Boa, vai lá, Júnior, foi mal. Não, mas é porque o PT, cara, assim, né, aí é uma análise que a gente vai vendo, né, como o Jay falou, não é uma elaboração minha, mas ele sofre muito pelo lugar que ele ocupa, sacou? Ele é criticado tanto quem tá à sua esquerda quanto à sua direita, né? E as críticas, elas são às vezes pelo mesmo ponto, mas com abordagens, né? A pessoa que critica o PT porque ele fez, ou as pessoas que criticam o PT pelo que ele não fez, mas são críticas que estão sendo elaboradas e às vezes não tem nenhum reconhecimento. E como não petista, assim, né, filiado e tal, eu tenho muita percepção de reconhecer os méritos e desméritos dos governos petistas, né, os 4 mandatos que houveram, e serviu, né, cara, para demonizar todo um espectro político, e tem sido construído há muito tempo, reforçado e estendido para outros políticos do espectro da esquerda. O Boulos sofre ainda muito com essa rejeição irrefletida, né, construída e pautada às vezes numa ignorância, Total. né? Eu vejo ele fazendo um esforço do caramba para desconstruir esse preconceito que tem sobre ele, né? E eu reconheço que ele é muito bom, assim, pelo menos em tentar destruir, né, desconstruir essa imagem que impõe aí. Aliás, esses dias o Lula declarou o apoio dele ao Boulos, e eu, ao mesmo tempo que achei, nossa, que legal, que vai angariar o pessoal do PT, eu pensei, não, vai espantar todo mundo que a gente virou o voto, não. Aí eu tomei em dúvida, assim, Jay, o que você acha desse apoio aí? Antes de eu responder essa, que é uma boa pergunta, eu lembrei que tinha uma outra coisa que eu queria corrigir a respeito de uma fala sua, né, que você falou que você tem o privilégio, né, de certa maneira que outras pessoas não têm, e eu acho importante pontuar que justamente essa noção do que é privilégio, ela está um tanto quanto, eu não vou dizer banalizada, mas a gente acaba abordando por um lado errado, que não traz bons resultados, que é o seguinte: isso não é um privilégio, isso é um direito, todo mundo devia ter. Privilégio é aquilo que não deveria ser de todo mundo, né? Privilégio é você ter um jatinho particular. As pessoas às vezes falam assim, não, eu tenho o privilégio de, por exemplo, ter casa, né? Ou ter um teto acima. Tem gente que não tem. Olha, realmente, tem gente que não tem e você deve ser grato ao fato de ter. Mas isso não é um privilégio, isso é o mínimo. O privilégio é você matar uma pessoa atropelada, mas ser branco, rico e sair livre, entende? E é justamente essa questão, porque eu gosto de abordar a política através da questão da narrativa. A política é uma eterna disputa de narrativa. Sim. E eu fui aos poucos percebendo, tem a frase de um autor que eu gosto bastante, o Daniel Inaneric, ele fala que a política nada mais é do que uma disputa daquilo que é considerado possível e impossível. Então, quando a gente fala, por exemplo, agora a campanha do Boulos, ela tem manipulado isso
de uma maneira boa, né? Manipulado não é a palavra certa, né? Tem utilizado isso bem, que é justamente o antídoto para isso, né? Porque quando ele fala assim que a esperança vai ganhar, que ele tem falado bastante, principalmente agora no segundo turno, né? Que, aliás, eu fiquei com uma raiva que o Covas roubou a esperança. Roubou a esperança, roubou a radicalidade que ele também tinha usado antes. Mas sim, mas é isso. Mas isso é um bom sinal, depois eu falo por quê. O lance da esperança, né, é que quando a gente fala para as pessoas, olha, quais as propostas do Boulos? Aí a principal é a renda solidária. Pagar R$400, até R$400, né, para as famílias em situação de vulnerabilidade, que são... mais de 1 milhão de pessoas aqui paulistas que vivem com menos de meio salário mínimo por mês. Então dá R$200 a R$400, que é basicamente quase as mesmas pessoas que recebem um auxílio emergencial, né? Sim. As pessoas não... Algumas pessoas vão falar que isso é uma péssima ideia, mas aí são de um espectro que eu não quero falar aqui hoje sobre, né? Mas a maioria das pessoas não é contra. Ele fala, não, isso é maravilhoso, mas é impossível, é utopia. Isso aí são promessas vazias que eles nunca vai poder cumprir. E o mais difícil é fazer a pessoa acreditar que isso é possível, porque é algo que já foi tão martelado na cabeça das pessoas. O tanto que essas coisas da política são difíceis, o quanto que o Brasil tá quebrado, São Paulo não tem dinheiro, né? Que esse horizonte daquilo que é possível, ele tá muito mais à direita, né, do que a gente gostaria. E é muito difícil. Só que, ao mesmo tempo que é muito difícil, é muito forte. Porque isso é uma necessidade concreta das pessoas. Assim como em 2013 houve, digamos assim, uma explosão e as pessoas falam, nossa, eu não sei de onde que surgiu tanta gente na rua, de repente tal. Na verdade é que é um sentimento que estava guardado há muitos anos, né? E é um sentimento, assim, social, né? É meio estranho dizer isso, mas as nossas emoções, elas não são individuais, né? É por isso que é tão importante você se perguntar o porquê das coisas, porque eu lembro que em 2013, quando explodiu tudo isso e todo esse monte de gente na rua, as pessoas estavam contra... aspas, tudo isso que está aí, fecha aspas, sem saber nomear o que era. Exatamente. Mas aí entra numa outra questão que eu não vou me aprofundar, nem ter o conhecimento para isso, mas me pautando principalmente pelos sintomas mórbidos, o início da manifestação da jornada de junho, principalmente pegando por São Paulo, não foi com esse espírito de ser contra tudo isso que tá aí. Foi por causa lá dos 20 centavos da passagem, foi organizado por um movimento específico com uma pauta específica. Só que esse movimento, quando ele colocou gente na rua, agregou muito mais gente justamente porque, como eu falei, já tava o sentimento lá. E aí foi muito mais gente pra rua do que eles mesmos esperavam. Assim, ninguém esperava tudo aquilo. Só que, quando o Haddad negociou com eles e desmobilizou eles pararam de chamar gente pra rua, o movimento Passe Livre. Só que as pessoas continuaram indo pra rua de forma orgânica. E aí, quando você não tem uma pessoa, um órgão, uma entidade puxando, aí as pautas ficam mais difusas, né? E aos poucos, o caráter da manifestação foi mudando. Começou de esquerda e foi virando uma manifestação de direita. Daqui a pouco apareceu gente falando... sem partido, não pode levantar bandeira, não sei o que, tal. E aquilo ali foi tipo a umidade que permitiu aparecer o fungo que ocupa hoje a presidência. É desse mesmo sentimento, contra tudo isso que tá aí. É isso que sustenta. Né? Isso, vamos acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? Pois é. Olha... O que é muito estranho, né? Porque o cara tá há 30 anos na política, sentado em cima da cadeira, fazendo nada, né? Ele já é extremista desde sempre, já, né? Ele faz parte de tudo isso que tá aí. E aí, essa alienação é tão grande que o pessoal consegue eleger um cara desses. Não vou me aprofundar, mas eu quero dizer que isso só é estranho se você partir do pressuposto que os seres humanos são racionais. Perfeitamente racionais, pelo menos. Em teoria. Não, mas teoricamente sim. Deixa eu só pegar a linha aqui, Júnior, para poder voltar aqui na questão, porque isso aí não fugimos tanto da pauta assim, porque tudo isso está relacionado a essa questão aqui, inclusive do texto que ele indica, né, que as eleições municipais são esse microcosmo do cenário político como um todo. E é engraçado como um sempre está refletindo no outro, né? O pessoal fala, não, nas eleições municipais a gente consegue ver
o termômetro da política nacional. E depois, na nacional, vai se pautar das eleições e sentimentos dos cenários municipais, né? Uma coisa que vai se alimentando ali num ciclo que aí, dependendo da maré, né, vai se alternando, como disse o Jay. E aí, já chegando nisso, eu queria, o Júnior, né, propôs que a gente fizesse uma leitura aí do que aconteceu e tal. Vamos deixar São Paulo por último, porque é a cidade influencer, né, a cidade que todo mundo presta atenção. E também, nesse cenário agora do segundo turno, tá numa, digamos ali, um tira-teima, né, de toda a situação. Então deixa a gente voltar por último, e também porque o Jay tá lá na cara do gol, pode falar melhor. Mas aqui, por exemplo, né, em Contagem, que é uma cidade da grande BH, né, uma região metropolitana aqui, uma cidade importante de Minas, mas não está no protagonismo. Também temos um segundo turno aqui entre o pessoal que já está ali há muito tempo, né, Júnior? Marília é uma candidata do PT, já foi prefeita, está há bastante tempo nesse cenário político. Tem o cara aí agora, o Felipe, que é o concorrente dela, é um... Como que o pessoal fala? É um adotado, né? Quando um prefeito, um ex-político adota o outro, não é isso, Júnior? Padrinho. Padrinho, obrigado. Do Ademir Lucas, que também já é uma figura conhecida. Que mais? Nos outros estados aqui e cidades, eu peguei algum comentário aqui do Fernando Schuller, que é da Band News, que eu gosto bastante, que indicou que muitos dos partidos julgados ou lidos como tradicionais conseguiram abocanhar aí as prefeituras quando não estão no segundo turno, no caso, né? E pouco desses nomes novos que apareceram aí como gestores, né? Eu não sou político, eu sei gerir uma empresa muito bem e tal. São poucos que ou se reelegeram ou se elegeram nessa último cenário. Então, eu queria ver, e aí, Júnior, você que estava querendo fazer esse apanhadão aí dos partidos, o que aconteceu? O Calil, por exemplo, né, chegou com essa onda aí. Não sei muito bem, mas eu sei fazer um time ser campeão. Olha, Calil era essa, que foi presidente do Atlético Mineiro aqui. Foi reeleito, passou o carro em todo mundo aqui em Belo Horizonte. E ele tá no PSD, né? Cara, na verdade, seria muita audácia, prepotência, né? A audácia falar de todo o cenário. O que eu gostaria de falar mesmo era das percepções, assim. É lógico, né, cara? É difícil você falar ou tentar criar uma elaboração que faz uma análise de toda a política nacional, porque são muitas particularidades regionais, são muitos contextos, né? Eu fiquei impressionado, né, com o Nordeste, com alguns cenários que me surpreendeu positivamente, outros negativamente, né? Você pensa numa eleição igual de Salvador, mas quando você pega em outros contextos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, o segundo turno que está proposto para Porto Alegre já me surpreende positivamente. A análise que eu faço é pensando no que vocês falaram muito sobre 2013, 2014, como que houve uma mudança em alguns aspectos daquele cenário lá, né, do Coxinha, do Mortadela de 2013, 2014, como é que o cenário ele foi ampliado, ele foi diversificado, quantas novas lideranças apareceram. Mas, por outro lado, uma manutenção, né, de uma oligarquia política em algumas regiões que permanece, como o Rafa indicou, essa questão, né, de ter uma repetição dos mesmos nomes. Eu concordo, assim. O que eu queria expressar mesmo era a minha satisfação. Não acredito que o bolsonarismo está morrendo, como alguns estão aí alardeando, ou que o Bolsonaro foi completamente derrotado. Você não me deixa em paz! Pode nem comer um pastel, tomar um caldo de cana, o pobre, coitado. Puta, né, cara? Nossa, que vontade de dar na cara. Deus me perdoe propor violência, mas eu saí do processo eleitoral muito mais esperançoso do que eu comecei. Lá pra setembro eu tava meio desesperado. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? O que serão as eleições municipais, né? Que bicho que vai sair da urna. Fiquei muito chocado com 2018, né? Negativamente.
mas acendeu mesmo essa perspectiva positiva, né? Até mesmo essa vitória grande, eu não sei se foi o Jay que comentou, né? Se a gente pegar assim a massa de votos, né? Eles estão muito mais, como é que eu vou dizer, centralizados, né? Um centro enganoso que a gente tem nesse país. Mas eu saio mais esperançoso. São Paulo me deu uma perspectiva muito positiva. Até mesmo aqui em Belo Horizonte, né, a eleição do Calil no final, assim, ela é menos negativa para mim do que ela é, digamos, ela é menos ruim. Clássico, vantagem, podia ser pior, né, Júnior? Podia. O pavor é sempre esse, a sensação de que sempre pode ser pior. A leitura que eu faço, cara, é que assim, o eleitorado brasileiro ele é muito instável, né? Você tem uma massa de votos gigantesca que não tem uma definição ideológica, assim, né? Até mesmo pelo contexto social, as pessoas votam muito de acordo, e isso tem que ser entendido, né, com as condições objetivas da vida delas. Mas eu acredito que as eleições, né, de 2020 elas indicam uma possibilidade positiva, que em 2018 eu estava muito desacreditado, né? Essa guinada que o país deu nas eleições de 2018, pelo menos acho que ela amenizou um pouco, né? Mesmo que as pessoas não tenham mudado completamente, porque são as mesmas pessoas, né? Mas acho que pelo menos ficou esse sentimento de que é possível, sabe? Que eu tava muito... Chegou um momento que eu meio desanimei. Eu comprei o boi de vocês que são muito pessimistas, e eu tava muito pessimista também. Hoje eu já enxergo com mais positividade, assim, o cenário político brasileiro, e que a população ela tem votado de maneira, mesmo que a gente saiba toda a dificuldade, mas votado de maneira mais lúcida. A sensação que eu tenho é essa, entende? E ainda acrescentando nisso, antes da gente ir para o segundo turno, enfim, tal, mas eu querendo ou não, nesse meu processo de tentar entender melhor, eu fico escutando muita gente, né? Gente que eu não deveria, inclusive, um pessoal mais radical e tal. Mas uma coisa que eu gostei das análises que eu vi é isso que você falou, Júnior, porque mesmo que o centro, né, a gente sabe com todos os problemas e tal, essa confusão toda, mas aquela loucura, né, aquele cara que fala que vai matar mesmo e não sei o que, esse aí parece que realmente ficou de lado na maioria das cidades. Então você vê que o pessoal não tá querendo apostar num cara que é muito louco, né, que fala que as minorias têm que se curvar às maiorias, por exemplo. Então isso, pelo menos, é uma coisa positiva, assim, que eu acho que a gente pode tirar. Essa própria problema do cara. Eu conheço já a Marília aqui, ela, né, não fez muita coisa, mas eu vou votar porque justamente ela não era uma louca, né, que quer propor qualquer coisa impossível. Então, meio que se volta, assim, a um cenário de que pelo menos você vai ter pessoas normais, né, nos âmbitos executivos e legislativos dos municípios, que é o que vai se refletir depois num cenário melhor, assim esperamos. Então, acho que pelo menos essa análise pode ser feita. Sim, fala. Eu exatamente concordando contigo, porque a melhor análise que eu posso fazer é dessa, né, política regional que nós estamos imersos aqui, e onde eu converso com as pessoas, onde que eu tento extrair mais informações. E a Marília, ela é extremamente identificada com o PT, né, no sentido em que ela tem a trajetória toda dela construída dentro do Partido dos Trabalhadores. E isso é bom porque esse discurso antipetista, no caso dela, ela ameniza, né, porque ela é uma boa gestora, ela tem um feedback extremamente positivo do mandato que ela teve aqui, né? A imagem dela é positiva. Havia até expectativa, né, de ter um turno único, mas eu questionei muito as pessoas, né, acreditando demais que teria um turno só. Eu não acreditava mesmo, porque houve uma pulverização muito grande dos votos, e isso acaba prejudicando, né, nesse sentido. Justamente, isso é bom porque aí a gente vê depois o pessoal chorando aí, a Carla Zambelli falando que teve fraude, enfim. Esse pessoal já não tá tão com a narrativa tão, né, aceitada ou tão bem
bem estruturada o quanto antes, que era o problema que a gente falou, né? Às vezes estavam chegando frases prontas na boca das pessoas e elas não sabiam de onde. Mas enfim, pega aí, o Jay, essa confusão que eu e o Júnior falamos aqui, você consegue fazer uma análise mais geral, mas já pode encaminhar aí para a cidade de influencer, né? E depois responder aquela lá que a Ju mandou. E o PT? E o Lula? Eita! Não esqueci essa pergunta aí, não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a democracia, ela é inerentemente decepcionante. Faz parte do seu conceito. Porque, veja bem, a democracia significa que você tem que negociar com outras pessoas. Significa que o prefeito desenha um plano de governo que depende de uma determinada lei, ele elabora a lei, manda para a Câmara dos Vereadores e ele não tem maioria para aprovar exatamente o jeito que ele quer, o que o força a negociar com outras pessoas, em troca, aqui partindo apenas de relações estritamente republicanas, nenhum tipo de esquema, ele ainda tem que negociar. E está certo em negociar. E é para isso que foi feito o desenho institucional de todos os países, inclusive. Ele tendo que negociar, o plano dele vai ser modificado. Não vai sair do jeito que ele queria. Mas também não vai sair do jeito que os vereadores querem. Até porque são vários vereadores. E então todo mundo vai se decepcionar de certa maneira com aquele projeto. Porque não vai sair exatamente como quer nenhum deles. Porém, ainda é muito melhor viver em democracia do que a outra opção. A democracia é você dar a dose de decepção que seja aceitável entre as partes. Porém, isso também precisa de uma reformulação. Desculpa, mas essa negociação me lembra, inclusive, o Russomano no Aqui Agora. Estando bom para ambas as partes. Desculpa. Então, eu vou pedir que você se retire. Citou o Russomano. Russomano, caraca. Foi mal. Até perdi o raciocínio aqui. Não, mas lembrei. Desculpa. Disso, né? É que a gente também tem que ajustar a nossa mentalidade para lidar com a democracia, né? Porque é bom viver em democracia, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Isso envolve lidar com outras pessoas. É só você ver o que as pessoas acham de fazer trabalho em grupo na faculdade para você ter uma noção da dificuldade que é. Isso é perfeito. Deixa eu só falar uma coisa, Jay, porque a gente teve um episódio aqui com o Marcos Marinho, que também é um analista político, né, Júnior? Que foi como tomar decisões em grupo. E minha motivação fazer esse episódio foi falar de trabalho de faculdade, que é um negócio, caraca, é isso tudo que você tá falando aí de forma muito mais elegante. Mas pode continuar. Mas é justamente não ouça isso. esse episódio que é muito ruim, tá no início, a gente tem que fazer de novo, inclusive. Mas enfim. Olha, eu gosto bastante desse assunto também, então porque é justamente essa questão de agir em coletivo, né? O problema de trabalho em grupo da faculdade não é que trabalho em grupo é difícil, é que a nossa sociedade, da forma como ela é hoje e tem sido há muitos anos, ela não ensina as pessoas a trabalhar em conjunto, porque a gente prega o individualismo. Tudo a respeito das propagandas de TV, das premissas que a gente adota para fazer políticas, são sempre baseadas no individualismo. Nós não somos ensinados a agir no coletivo, a gente é ensinado que liberdade e independência significa morar sozinho e ninguém mandar em você. Então a gente não sabe trabalhar em grupo. Isso eu digo mesmo eu estando organizado dentro de um partido em que isso não é garantia de que todo mundo lá saiba fazer isso. É uma construção diária no meu dia a dia e em qualquer espaço que eu ajudo a construir, né? E é um lado que é muito positivo, um saldo que eu tiro dessa eleição, porque, olhando pela tendência, em 2014, a gente pode hoje em dia esquecer, mas as coisas que a Aécio falava, quando você assiste, por exemplo, Democracia em Vertigem, né? Como na época eu era muito alienado, então no meu dia a dia eu não reparava nisso, mas assistindo o documentário eu percebi o quanto que o Aécio já falava igual o Bolsonaro hoje. O Aécio já falava que as eleições foram fraudadas, que não ia reconhecer a derrota, que se ele perdesse é porque as urnas não funcionam. Ele já estava com esse discurso. Em 2014 teve isso. Em 2016 teve o golpe. E as eleições, por exemplo, em que Dória
foi eleito já em primeiro turno, né? Só que essas foram eleições atípicas, né? Como, assim, no momento que você conseguiu impeachment a Dilma, nunca que o Haddad ia se reeleger. E o Dória já se elegeu com o mote que vocês comentaram sobre ser gestor, sobre não ser político. Porque aí entra que o que eu falei antes sobre despolitização, ela geralmente acontece por duas maneiras. Despolitização através da pós-política e a despolitização pela ultrapolítica. A pós-política é a do Dória, é a da Marina Elô, é a do Novo. A pós-política é aquela que diz que você tem que deixar a ideologia de lado, que direita e esquerda é besteira, que você tem que ser eficiente, tem que olhar, fazer política baseada em evidências e dados. É quem reduz a uma mera questão de administrar, de ser uma gestão, né? De como se você tivesse um caminho técnico ali, como se não fosse uma escolha, né? Porque aí você fala assim que a administração pública tem que ser eficiente. Tá, mas eficiente para fazer o quê? Fica vago, né? Pra quem? Eficiência em si não significa quase nada. E aí, enfim, essa é a pós-política e é muito, muito presente. Toda vez que você vê alguém falando, nem esquerda nem direita é pós-política. Só que aí tem uma outra forma de despolitização, que é a ultrapolítica, que é a do Bolsonaro, que é a de você polarizar completamente e ver o outro não como um adversário legítimo numa disputa política, mas como um inimigo a ser eliminado, inclusive fisicamente. Em 2016 foi a vitória da pós-política, só que a pós-política ela despolitiza as pessoas ainda mais e também é um ambiente fértil para a ultrapolítica que foi surgindo aí aos poucos. Surgindo não, né? Na verdade foi se organizando, porque sempre esteve aí em torno finalmente de alguma figura desprezível o suficiente para representá-los. 2018, aquele soco no estômago de assim, que é inclusive que eu comentei sobre os sentimentos serem sociais, né? Porque aí era toda a minha bolha extremamente preocupada, com vontade de sair do país e não sei o que, e aí aquela coisa, e era meio óbvio, né? Eu não sei se o amigo internet vai lembrar, Jay, mas depois disso daí o Tricotando ficou 2 semanas sem lançar episódio. Fica aí a dica, né? Do porquê. Não, mas nossa, foi... quando saiu o resultado eu tive uma crise de choro que durou algumas horas. Eu saí de casa pra não receber o resultado estando em casa, morando com esses meus tios adoradores da ditadura militar, e eu fui pra casa de um amigo meu, e aí ele recebeu uma tia também dessa, então não adiantou eu de muita coisa não. 2018 então foi isso, né? Foi um grande soco no estômago, e foi também aí que eu comecei a pensar que eu não devia estar só parado, observando e torcendo pra dar certo. A gente olha pra política e fala assim, não, mas esses políticos tudo safados, não sei o que, tudo errado, tudo esquema, não sei o que. Tá, mas se você acha que tá tudo errado, se você então não vota, se você não se envolve, se você não disputa, você está largando para quem quer continuar usando isso para interesses privados e você está dando de mão beijada. Então se você não gosta de como a política está sendo feita, ao invés de você se afastar, o mais sensato e difícil é você se envolver, é você entrar por dentro e falar, então a galera não está fazendo certo, eu vou lá e eu vou... As eleições agora, de 2020, mesmo antes dos resultados, é o sopro de esperança que a gente perdeu em 2018. Por mais que o cenário em termos de dados ainda estão muito ruins, né? Por exemplo, quando você olha os dados entre os 5.568 municípios, a maioria deles foi eleita alguém do MDB, depois do PP, depois do PSD. E enfim, um monte aí. Tem o PDT, como se fosse o partido de esquerda com mais prefeitos, e ele trouxe 6, 7 de direita acima dele. Porém, o PDT ele tem conquistado mais cadeiras porque ele tem se deslocado para a direita, né? E aí o PT, que todo mundo, né, coloca como se fosse aquele que manda no país, 179 prefeitos. O MDB, 775. O PT caiu, né? Ele tinha mais prefeituras. Diminuiu, né? Porém, ele diminuiu menos do que diminuiu o PSDB. E isso em geral. Prefeito, vereador em qualquer lugar do Brasil. PSDB também caiu. E caiu mais do que caiu o PT. Como vocês falaram, tem essa ascensão da centro-direita. Me recuso de chamar centrão. É centro-direita. Aí o meu partido, PSOL, tem aí um resultado histórico. Como partido de esquerda que mais cresce, tem 4 prefeituras, né? A maior parte da população brasileira é governada, por exemplo, por um prefeito, será governada em 2021 por um prefeito do PSD, que eu não sei nem
o que significa PSD, mas ele é o partido que mais vai governar aí pessoas, sendo que município é muito mais importante do que as pessoas costumam pensar, né? Tá aí mais uma informação que eu não vou ter fonte aqui agora, mas Castanhari me perdoe. O Brasil, ele tem um modelo de federação em que, além da gente ter como ente autônomo a União e os estados, a gente também tem os municípios como autônomos. E isso dá uma liberdade para os municípios que eles retiram competências do estado. Eu acho que um prefeito, ele tem mais influência do que o governador na sua vida. Não mais do que o presidente, porque o presidente no Brasil é extremamente centralizado e forte pela nossa herança colonial, e tem toda uma questão aí de desenho que tem essa concentração. E então, assim, ver a campanha que Boulos tem feito, ver como a Jo falou, essa união da esquerda que está se formando, não é tão união assim, mas é um passo na direção certa, ainda é para mim um sopro de esperança, porque, primeiro, está politizando as pessoas. Enquanto 2014, 2016, 2018 foram movimentos de despolitização, hoje em dia está tendo sim um movimento de politização, porque você não tem um cara em evidência falando, tem que deixar a política de lado e ser gestor após política. Não tem um cara falando, tem que metralhar o outro lado, a outra política. Você tem um cara falando que ele tem lado, né? Falando, não, eu tenho lado, eu não tenho medo de assumir, eu sou de esquerda. Eu sou contra isso daí, eu não vou apertar a mão. Só que o meu lado, ele quer isso daqui, ó. Meu lado prega solidariedade. Algumas pessoas vão olhar pra isso e falar, mas esse não é o mesmo discurso de ódio, parecido com a outra política, né? Mas não é. Porque você tem a opinião contrária, né? Você tem uma análise do que está acontecendo ali. Mas ele não tá subindo ali e pedindo para metralhar o outro lado, que tem que estar preso, como falam sobre ele mesmo, né? Ele tá ali simplesmente falando, olha, eu penso isso aqui do seu projeto. O seu projeto de cidade, o seu projeto de sociedade convive perfeitamente com pessoas morrendo de fome todo ano. E eu acho isso uma barbárie. As pessoas falam agora, né, o grande mote do radicalismo, né? Teve um cara que tweetou uma coisa assim que ele resumiu perfeitamente aqui o que eu tenho pra falar, né? Que é engraçado quem é o radical, né? Uma chapa composta por uma mulher que parece a Palmirinha e um cara que diz que todo mundo devia ter casa. Isso é radical. Super. Sabe? Então a gente tem até que perder o medo de falar, não, eu sou radical mesmo. Eu sou radicalmente contra tudo isso que tá aí, porque isso que tá aí, e não é agora não é no sentido tão político, né, de despolitizar, é no sentido de a maneira como a gente decidiu organizar a sociedade, ela não é boa. Em torno de lucro, em torno do capitalismo, tipo, ela não é boa. Não me serve. Enfim, tá tendo um movimento aqui, eu vou até mandar pra vocês uma imagem, mas tá tendo esse movimento, assim, que é o que eu chamo, que eu falei, que eu acho que as pessoas estão votando de maneira mais consciente, porque elas estão sim encontrando pessoas que representam suas ideias. Não tem mais aquela crise de representação, né? Ninguém me representa. Tipo, não, agora tem pessoas que representam sim, mesmo que não sejam exatamente bons políticos, né? Mas é um passo, porque a gente tem que sempre lembrar que, mano, essas mudanças são todas graduais, né? E a gente requer, assim, muita inteligência emocional para aguentar isso. Agora, para finalizar, sobre o PT, vocês acertam quando disseram que campanha, digamos assim, de difamação, de criar essa narrativa do PT como a origem de todo o mal, ela foi muito bem feita, ela foi muito bem sucedida. Isso não significa que o PT é inocente ou bonzinho, inclusive ele plantou muitas das sementes das coisas que ele está colhendo agora, inclusive por ingenuidade, por acreditar que as instituições não iriam fazer isso com eles, né? Tem que lembrar que a Lava Jato começou sob o governo da Dilma, com o apoio dela, baseado em uma lei que ela promulgou, entre outras coisas, né? Só que ela foi trabalhada de uma maneira a, de fato, respingar em toda a esquerda. Então é muito difícil você não incorrer no antipetismo sem ser anti-esquerdismo. E é o que a gente chama que o PT ele lança uma sombra enorme sobre a esquerda que nos deixa num estado de melancolia, né? Porque eu também não concordo com o PT. O PT não rompe com o capitalismo. O PT não me serve, eu não gosto das políticas dele. Ele não é o meu aliado. Ele é social-liberal, eu sou um socialista. Mas eu não posso criticar o PT de uma maneira que reflita em toda a esquerda, de uma maneira que é um ataque, né? Uma maneira que é autofágica. E isso impede outros partidos de esquerda de se erguer, né? Aí agora o pessoal tem conseguido achar um caminho por isso. Outros partidos também, mas ainda muito menores. E o PDT resolveu ser uma esquerda anti-PT, o que significa que ele é anti-esquerda e por isso que ele está se deslocando para a direita.
porque a crítica que o PDT, que Ciro Gomes faz ao Lula, ao PT, são críticas de direita. Não é uma crítica vindo da esquerda. Então ele está se deslocando, né? Hoje ele postou foto com o Rodrigo Maia. Não é surpreendente que Ciro Gomes saia com o Rodrigo Maia de vice, né? Porque ele tá de olho em 2022. Entende? E aí, de que serve você derrotar o Bolsonaro, sendo que, não sei se vocês repararam, agora a grande treta é da direita. A direita agora é que tá se fragmentando, né? Sob o peso de governar, ela tá se fragmentando. Mas é uma política interna deles ali, de uma disputa interna, né? Ali Bolsonaro e Dória, por exemplo. É uma disputa entre a ultrapolítica e a pós-política. Ambos são desprolitizados. Nenhum dos dois me serve. Nenhum dos dois vai ajudar o país, de fato, a diminuir fome, aumentar a escolaridade, não vai acabar com as grandes riquezas, a desigualdade, nenhum deles vai. Não, quem vai é a chapa Moro Hulk. Quem faz tudo isso acontecer, isso ainda tem o lado do Moro. Tudo. E quem faz tudo isso acontecer é o Rodrigo Maia. Tudo isso se baseia nas pautas econômicas, né? Enquanto eles sentirem que a economia está indo bem, eles têm cartão para fazer o que quiser. Isso porque nem, né? E aí, assim, é difícil. Mas eu sou muito otimista. Eu sou bem otimista porque eu tento pensar mais pela questão da direção que a gente está indo, né? E estar envolvido em diversos projetos, espaços de militância, estar mais próximo dessas pessoas também sempre me renova bastante, porque tem muita coisa legal, porque eu acredito que ela explica melhor a realidade das pessoas, e eu tenho uma proposta de verdade que vai ajudar as pessoas, né? Eu não tô... Sabe o Felipe Sabará, do Novo? Ele foi candidato a prefeito aqui também em São Paulo, mas a chapa dele foi cassada. Sim. Ele, assim como o Boulos, ele começa o seu plano de governo falando que tem 1 milhão de famílias em situação de vulnerabilidade ganhando menos que meio salário mínimo. Mas ao contrário de Boulos, que para resolver isso propõe a renda solidária, o Felipe Sabará propôs uma secretaria de apoio moral, motivacional e de acolhimento, né, para essas pessoas, assim. Coach. Ele ia institucionalizar o coach na prefeitura, entendeu? Isso é isso. A cara do Novo, né, cara? Pra mim foi, junto com o PSDB, o mais exposto e, de certa forma, tirando o São Paulo, né, que ainda tá na disputa, foi a maior derrota, mas eu fiquei satisfeito. Sim. Mas então é isso, entendeu? Ô Jay. Não, é só pra finalizar mesmo, que eu acredito, né, que esse projeto que a gente tem, ele de fato ressoa com as pessoas, ele está calcado na realidade, ele não está calcado nessa visão que não faz sentido, não está calcado na meritocracia e outras coisas que não faz sentido, austeridade fiscal e coisas assim, de maneira que se você tem uma narrativa que não corresponde à realidade, a mentira e a manipulação é a sua única arma, né? Agora, se eu tenho um projeto baseado na realidade concreta das pessoas, eu acho que ele é muito mais enraizado, porque eu consigo chegar em alguém, desconstruir todas aquelas coisas que a gente aprende errado, que eu aprendi errado e que eu lembro como era acreditar nessas coisas erradas, e falar, não, pera, não é porque, sei lá, os políticos safados, corruptos, com imposto alto, que o país não vai pra frente. Tipo, essas coisas são ruins, lógico, mas tem esses outros fatores aqui, né? Por exemplo, a galera fala muito de corrupção como se fosse o pior problema, né? E quando alguém hoje em dia vem falar comigo sobre isso, eu sempre retruco com um paradoxo, né? Se a corrupção é o maior problema, quem é o corruptor? Por que você só fala do político que se vendeu e não de quem comprou ele? Porque para você comprar um político que é uma das pessoas mais ricas do Brasil, você tem que ser rico para caramba. Você não é um assalariado. Você só pode fazer isso se você for um grande empresário. E empresário, ele não doa dinheiro, ele faz investimento. Então, se ele está pagando alguém para isso, pagando propina, pagando suborno, qualquer coisa, é porque ele está lucrando ainda mais do que aquilo. Então não adianta você trocar os políticos corruptos e não fazer nada com os corruptores. Boa questão. É um Watchmen ao contrário, né? Quem corrompe os corruptores, né? Tipo. É verdade. Sempre consegue fazer essa inversão de forma. Ô Rafa, deixa eu só fazer defesa do meu título aqui, como professor de história desse podcast. Boa. É que o Jay comentou sobre o PSD, cara, e como professor de história não dá, né, cara? Realmente o PSD ele teve, acho que mais de 600 prefeituras, um trem assim, eu lembro um dado assustador, mas em quantidade de pessoas realmente ele... E o PSD atual, né, porque o nome faz referência a um partido que era do Juscelino Kubitschek, né, cara, dos anos 40, 50, até o golpe militar lá de 64,
Foi o partido, era um dos principais nomes, grupos políticos, né, da década de 40, 50, principalmente, elegeu presidente e tal. E o atual, né, acho que ele deve ser do 2010, é um junta-junta da centro-direita, né, um monte de gente que estava insatisfeito em antigo PFL, DEM, PSDB, juntou. O nome que eu lembro assim, do PSD mais forte é do Kassab mesmo, sabe? Né, que foi prefeito, né, de São Paulo e tal. E ele era o principal articulador do PSD. E aí pegaram esse nome, né, histórico, né, colocaram lá para esse junta-junta danado que é centro-direita. Olha, a produção tá me puxando do microfone aqui, Júnior. Então vamos preparar o nosso arremate final aqui sobre tudo isso que a gente falou. Tudo isso que tá aí. Tudo isso que tá aí, muito mais, porque teve coisa que a gente não falou, inclusive, que estava aqui na pauta, mas enfim, não temos mais tempo, a produção está empolvorosa. Quem quer começar o arremate aí? Pode ser você, Ju? Você tá um tempinho calada? É porque o meu ponto aqui é muito parecido com o do Jay, né? Tirando a questão de se filiar a um partido e exercer a militância ativamente, eu também era uma pessoa completamente alheia e que agora começou a se interessar por política e virar isso daí, né? E também todas as impressões sobre as eleições em São Paulo e tendo o título em outra cidade, não podendo votar e tudo mais. O que eu vi Peraí, só um pouquinho. Pega uma pastilha aí. A Ju tá incorporando. Sai, tranca a rua. Bolsonaro. Eu falei, caralho, sai desse falou de golpe. Espírito direitista. Falou de golpe, o homem aparece. Mas o que eu notei que teve em São Paulo foi uma mudança de opções para vereadores. Então a gente teve eleições importantes, nomes importantes indo para a Câmara agora. Câmara, como disse. É foto? Então, para a Câmara, por exemplo, a Erika... Hilton, isso. Eu ia falar Hamilton, totalmente errado. Erika Hilton, que é trans, que é negra, são nomes assim que, aliás, no Brasil todo, né, teve muitas pessoas trans e negras. A mais votada em Belo Horizonte. Pois é, então, eu achei essa mudança muito, muito, muito expressiva, muito positiva. Teve bastante indígenas eleitos também. Sim, isso é um forte indício de que as coisas estão, né, enveredando por outros caminhos aí para 2022. Eu já nem olho pra... Eu quero, assim, acordar na segunda-feira, dia 30, com o resultado já, né? Porque eu acho que eu vou sofrer demais até contar Sendo assim, Jô, os votos. Você que quer logo os resultados na mão, já agradeceu por ter uma urna eletrônica hoje? Pô, sim. Sempre. Mas o que me consola é que é o seguinte, essa jornada do Boulos aqui em São Paulo, que está sendo tão maravilhosa de acompanhar, se ele não for eleito prefeito agora, de São Paulo, em 2022 ele está na presidência. Então é isso que me consola. Profética, hein? E aí? Profetizou. Mandou a profecia. Olha, anota aí, gente. Vamos cobrar da ajuda aqui nos 2 anos. Muito obrigado pelo seu arremate. Toma água benta. Toma uma água ali pra expulsar, né? Olha, eu vou pegar a linha aqui porque eu também vou fazer um arremate mais rápido e só com uma diquinha aqui. Eu queria, não deu tempo, mas eu queria mandar um chupa pro pessoal dos Estados Unidos, porque mesmo com o supercomputador lento do Barroso, ainda é muito melhor do que viver no mundo dos neandertais. Gente, eles estão contando votos até hoje. Eu ia falar, eles já saíram do limbo? Não. Estão lá naquela meia. Nossa. A gente, pelo menos isso, pode rir lá do pessoal. E ô Trump, pelo amor de Deus, né? Vamos desistir logo. Você também já deu. É um que influencia bastante nessas questões aqui. Cara, e aqui eu só queria... De tudo que a gente falou aqui, eu acho que o mais importante é só notar que tudo que a gente falou, apesar de ser pontos bastante... alguns contraditórios, outros bem distantes, com linhas com uma timeline totalmente sortida, né? A gente voltou pro passado, tá pensando lá na frente, mas tudo isso tá interligado, né? Então,
Eu volto só na questão de que não é tão simples quanto parece, como o Jay disse. Pra gente estar atento a tudo isso, igual aconteceu comigo e acontece com a gente que tá nesse processo que não acaba, né? De prestar atenção nessas coisas. É só você, amiguinho internet, que queira, e eu torço para que sim, comece a perguntar, né? E se questionar por que as coisas são desse jeito, e por que acontecem assim, por que aquilo que aconteceu lá atrás não está resolvido. Porque é só você pegar uma linha dessas qualquer aí, Lava Jato, Jornada de Junhos, Trump, sei lá, que você, puxando a linha, você começa a desdobrar as outras questões que fazem parte de tudo isso. E aí, querendo ou não, você já vai ter uma visão mais atenta e mais positiva para essa questão nossa. Então, é isso. Não tô muito positivo, porque eu sou desses, né, Júnior? Eu não acho que as coisas não vão acontecer assim. Você perdeu um ótimo momento de fazer um trocadilho com o Tricotando. Você falou de linha. Eu falei, vai falar do tricô. Não. Mas né? Mas o trocadilho foi com a linha mesmo. Foi de pegar a linha e puxar ela. Então, aí na hora de ele falar, né, puxar pro tricô, eu falei, caraca, o Rafa manipulou bem. Não precisa ser explícito. O amigo internet, ele pega o subtexto. Pegou, né? Pega, é inteligente, velho. Pô, tá escutando o Tricotando, velho. Linha ali, eu falei, vai mandar uma referência ao programa agora. Mas isso, eu não sou tão otimista assim, mas eu gosto porque, como eu sempre brinco, São Paulo é a cidade influencer do Brasil, então o que acontecer lá pode dar uma boa noção aí pra gente e espero que aconteça o melhor, que a gente tenha café da manhã, né? É isso aí. Vai lá, Júnior, pega a linha. Ô, cara, eu vou pegar exatamente do ponto que você deixou pra mim, vou continuar tricotando essa linha sua aí, porque o sentimento que eu tenho é de muito otimismo. Sabe aquele clima de 2018, aquela opressão, sabe, dava pra cortar a atmosfera com uma faca, desanuviou, cara. Não tô dizendo que tá tudo perfeito, mas a gente volta a ter essa perspectiva positiva, né? Eu só vou eu vou só relativizar uma frase do Jay, que ele disse que democracia é muito decepcionante, eu concordo, mas ela é muito instigante no sentido em que ela abre esse espaço pro diálogo, pro contraditório, né? Eu já tive momentos mais radicais assim no sentido de confrontar muito, e hoje eu acho que é cada vez mais necessário, não estou dizendo isso, mas valorizar a democracia é valorizar opiniões às vezes divergentes, às vezes que te causam até opiniões, né? Preconceitos e crimes a gente nem discute, mas eu tenho muito, a gente brinca muito com coach, com o novo, mas é um ponto de vista lastro, né? Apesar de que me coloco às vezes totalmente contra, mas ouvir isso é desafiador para esse crescimento que vocês estão apontando, né? Essa necessidade de conhecer, essa necessidade de estudar, de discutir, de ampliar o horizonte crítico. Então, acredito que muito melhor nós saímos de 2020 na questão política muito melhor do que nós entramos, muito melhor do que 2018. Quem imaginaria, né, há 2 anos atrás que o Boulos estaria no segundo turno disputando a prefeitura? E vou ser honesto, concordo com a Jo, né, concordo com o Jay, com reais possibilidades de virar esse cenário. E seria uma surpresa extremamente grata, extremamente feliz imaginar. Um desafio, né? Porque quando chega, né, no posto executivo, qualquer candidato é um desafio muito grande a assumir. E espero que ele se saia bem. Mas já é um nome positivo para o nosso país. Então, às vezes carente, né, de novas lideranças. Eu saio muito feliz. Eu acho que voltou meu otimismo com tudo. Olha. Lá em cima. Que tava muito embaixo. Olha isso. Júnior, mas o Júnior fala isso aí, que tem que ouvir o outro, mas não segue o Lobão no Twitter. Enfim, arremate agora do Jay. Aí já extrapolou, né? Jay, eu sigo. Mas enfim, Jay, você segue qualquer capeta, né? Que isso. Você viu aí qual é a do arremate final, então fica à vontade. Você segue o Lobão no Twitter? Faça esse arremate. Não, eu não sigo o Lobão no Twitter, mas eu
tento não me fechar na minha própria bolha, eu tenho esse medo. Então eu tento me cercar de pessoas que também discordam de mim, né? Mas o Lobão foi demais, assim, pra mim. E... Isso porque assim, né, eu tenho até o meu Zancap de estimação, eu tirei um deles esses dias porque ele começou a defender monarquia. Aí eu falei, aí também não. Mas peraí, é Ancap ou monarquia? Ele queria os dois ao mesmo tempo. Ele queria uma monarquia brasileira. Era um monarquista brasileiro que fosse libertário, fizesse a transição. Assim, lógica não é o forte. É demais, né? Dessa galera. Então, não, é isso. Não mesmo. Mas eu adoro conversar com eles, eu adoro discutir, debater, então eu concordo, inclusive, plenamente com muito do que vocês falaram, assim, né? Então, para esse meu arremate, o que eu quero dizer é o seguinte: o processo é contraditório, ele não é uma linha reta, realmente é complexo e faz bem, pode ser contraintuitivo, mas faz bem para sua saúde mental, você entender que, sim, o mundo é complexo, tudo é muito complexo. E eu digo que isso faz bem porque se você acha que as coisas são simples e você vê que não tá dando certo, quando você acha, por exemplo, putz, será que ninguém percebe que é só fazer isso que a economia resolve? Será que ninguém percebe que é só a gente não votar nos corruptos que isso resolve? E aí a pessoa fica com a conclusão de que todo mundo é burro ou que as pessoas estão fazendo isso por maldade, de propósito, né? Agora, quando você percebe que o problema é complexo, você já aceita que existem vários fatores que você ainda tem que entender, que ainda tem muita coisa para aprender. Eu digo isso para mim, eu digo vocês também que falaram que estão ainda, vocês falam desse caminho que vocês estão seguindo, mas tudo que vocês falam, e de novo, não é de hoje que eu ouço vocês, porque eu já ouvi podcast, como eu gosto de política, então eu ia até atrás de certos episódios do Tricotando, em que tinha algum teor político, em que eu posso dizer tranquilamente que vocês são sim pessoas politizadas, né? Vocês podem não ter, por exemplo, um estudo, uma coisa mais específica ali, técnico, né? Mas isso é o menos relevante, assim. O mais importante é ter essa consciência. Primeiro, a consciência de que não sei, tem um monte de coisa que eu não sei. E é justamente por isso que a política trabalha com essa coisa do que é possível, do que é impossível, né? Porque algumas pautas são indiscutíveis, né? Você não pode falar, tá fora do... Você falou agora há pouco das soluções. Cara, não existe solução simples para problemas complexos. Isso a galera tem que enfiar na cabeça. Concordo. E quem propor ou é simples, ingênuo ou mau caráter. Sim. Exatamente. Grande maioria é mau caráter. Tem uma frase disso, né? Bem assim, que é: para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. E é isso. E inclusive o fascismo depende disso, né? Mas aí já é também outro papo, e isso me lembrou do que é também isso que o Thanos faz no filme dos Vingadores, mas de novo isso é outro papo. Sim. Mas... lá vem o Jay querer colocar política nos Vingadores. Não bota política no meu desenho, no meu filminho de herói, não, porque não tem política, não. Não põe política no meu anime. Vou colocar política até no My Little Pony. Infelizmente eu sou o chato, mas o tem. problematizador. E tem mesmo. Se tiver alguma coisa a ver com furries, não me diga, por favor. Mas o que eu ia comentar é justamente que o que também foi dito por vocês, de que a democracia, que eu falei que é inerentemente decepcionante, mas ela também é boa, ela é instigante. E eu acho que existe uma diferença aí, que é justamente a da sua mentalidade, que é como eu falei, né? Ela é decepcionante se você olhar pela perspectiva de que as coisas não saíram do jeito que você queria. Mas se você aceita que você faz parte de uma coletividade, de que você faz parte de um todo maior que você, e você aprende a trabalhar em grupo, que é uma das coisas que hoje em dia eu mais gosto de estar organizado e militando, que é fazer trabalho em coletivo, você começa a fazer uma coisa, outra pessoa dá continuidade, e de repente vocês fazem algo que não é nem seu e nem dele, de todo mundo. Não é a cara de ninguém, mas é a cara de todo mundo ao mesmo tempo. Mas isso depende de você saber organizar. E essa, por exemplo, é a diferença do Boulos. No dia da apuração, eu fui convidado a assistir com uma galera da campanha, né? Como eu tô ajudando, eu ajudo como voluntário, mas eu tô em contato com algumas pessoas que são da campanha mesmo, que estão ajudando a gente a fazer isso. Porque é um movimento orgânico de verdade. A maior parte das pessoas são pessoas que chegaram no Boulos e falaram: meu, eu quero te ajudar, eu quero panfletar pra você.
né? A gente não é pago pra isso. Muita gente me vê panfletando na rua e fala, bom trabalho. Eu digo, não tô trabalhando. Tipo, nossa, você é trouxa, você tá fazendo isso de graça? Pô, eu sou muito gado de político mesmo, eu tô fazendo isso de graça. Por quê? Porque eu acredito, cara. Sabe, tá ligado? Eu acredito nisso de verdade. Mas aí, enfim, como eu tava ali bem envolvido, me chamaram. Assistir a apuração junto ali com o pessoal e a gente poder conversar um pouco mais e comemorar quando eu saísse. O que foi completamente arruinado pelo computador que atrasou tanto que aí a contagem foi sair lá para as 2 horas. Pelo lado positivo, o Boulos passou por lá, não só com ele, mas com outras pessoas e parlamentares, e entre outros, e pessoas que ajudaram a construir o plano de governo dele, que foi o mais interessante para mim, falar com um economista, falar com um cara que ajuda ele a se preparar para o debate, falar com uma galera assim. E eu nem sei se eu poderia estar falando sobre isso aqui, mas tudo bem. O que todos eles me disseram foi: eu sou profissional dessa área, já assessorei muito político, mas o Boulos é o único que sabe ouvir de verdade. O plano de governo do Boulos é o melhor, e eu digo isso como estudante de políticas públicas que é masoquista o suficiente para ter lido até o plano do Arthur Duval. Oh, meu Deus. O plano do Boulos é o melhor, mas não é porque o Boulos é foda. É porque o Boulos tem uma única habilidade, que é a habilidade mais necessária para um político. Ele sabe conversar, ele sabe dialogar e ele sabe organizar a galera. E aí ele organiza e mobiliza pessoas de verdade para fazer. Então, tem aqui uma equipe econômica, são essas pessoas aqui, a gente fez isso e tal, articula, né? E o plano dele não é só dele, todo mundo se vê ali. Então, para mim, para vocês que estão falando, a Jo comentou que a campanha tá sendo linda, para quem tá de dentro, tá sendo mais linda ainda. Assim, é uma coisa sem paralelo na minha vida. Eu tô falando de coisas do tipo, eu estar aqui na minha casa, ver o Normose tweetando, marcando a hashtag do Boulos e falando, o arroba do Boulos e falando, e aí, vamos jogar um Among Us? Ah, isso foi muito foda. Eu peguei aquele tweet e mandei pra campanha. E falei, o que é o Among Us? Por que isso seria muito legal? E por que o Normose seria uma boa escolha? Pra quem não conhece, o amigo internet que tá ouvindo aí, o Normose é um canal no YouTube sensacional também, que pega e faz análises importantes. Faz vídeos ensaios. Seria interessante. Vídeos ensaios, sim. Seria legal vocês seguirem, se vocês quiserem, sim. Claro. E eu não estou dizendo que foi ideia minha e que aconteceu porque eu falei, mas eles têm de fato um mecanismo de ouvir o que a base quer. E a gente fica discutindo as coisas entre nós e eles ficam ouvindo, eles ficam vendo o que a gente tá falando pra saber, será que a gente faz isso? A galera vai gostar? E a campanha vem daí, entendeu? Quase todos os memes que vocês veem, vídeo, não sei o que, quase tudo. E isso é simplesmente algo que falta muito pras pessoas, né? Ser ouvido, saber ouvir, construir uma coisa coletiva e tal. E quando isso acontece é muito legal, é muito bonito, eu gosto bastante de fazer alguma coisa e eu mando e eu não sei exatamente como vai voltar. E geralmente volta melhor, sabe? O que resume essa campanha é aquele frase do bruxo, Ronaldinho Gaúcho, tão deixando a gente sonhar. E é isso, e tão deixando mesmo. Chegamos aqui, o bloco final agora é corrido pra produção poder ir embora. A produção está ali fazendo hora besta. Ô Júnior, musiquinha, né? A gente tem a playlist no Deezer e Spotify aqui pra compartilhar musiquinha boa, porque é importante saber ouvir, inclusive músicas diferentes da que você está acostumado, relembrar coisa boa que você escutava quando era jovem. Ou quando você vai ficar mais velho. Enfim, não sei. Todo tipo de música tem na nossa playlist lá. Você vai conferir, deixando no aleatório. Muito bem, olha, eu vou começar aqui já pra engatar o carro. Eu vou indicar uma música que deveras interessante. Eu não tenho nenhum motivo específico pra indicar ela, além de que ela é uma música muito boa, né? O amigo internet já sabe que eu não indico músicas ruins, eu garanto. Pode ir lá escutar e depois me cobrar, se quiser. Mas eu vou indicar uma música aqui da nossa amiga Aila. Ela é uma cantora paraense. Tem ali um ritmo misturado brega, pop, funk, carimbó. E eu vou indicar a música... a música que ela lançou aí no último álbum dela, que se chama Lesbi Gay.
É uma música deveras interessante, muito bem criativa. O pessoal que sai da caixinha pra fazer música é muito bom. Júnior, e aí? O que você vai mandar hoje pra playlist? A Ilha eu já tinha indicado, então não é estreia. Pois é, eu também vou pedir uma cantora que eu já pedi em outros momentos. Eu tenho até medo de ser em novembro, porque novembro é o mês aqui da Elis Regina aqui em casa. Eu começo a dar aula sobre regime militar, eu gosto de trabalhar as músicas. Novembro é o mês da Elis Regina na sua casa. Olha que evento interessante. Cara, calma. É porque normalmente em novembro eu tô dando aula de regime militar. Eu gosto muito de trabalhar a questão musical do regime militar, do período. E aí é impossível não falar de Elis Regina. E aí eu começo a ouvir Elis Regina furiosamente, porque eu sou apaixonado com a voz, com ela, sacou? Vou pedir uma composição do Belchior, que a voz dela é simplesmente espetacular, como nossos pais. Não tem isso na playlist Belíssimo. não, hein, Júnior? Caraca, eu já pedi essa música? Eu vou conferir aqui, não tenho certeza. Confere aí. Não. Deixa a Ju Vamos pedir. provar produção. aí. Eu também não vou trazer uma estreia pra lista. Eu vou pedir Bad Religion. Mas de novo? Sim, de novo. Bad Agora tem Religion isso, sempre. olha aí, Jô, olha aí. Caraca, daqui a pouco Bad Religion is the new Legião Urbana. Ó que eu peço um Legião, hein? Que aí? Melhor. É música de um álbum novo deles. Se chama What Are We Standing For? Que eu acho que é bem temático para a ocasião. Álbum novo de quando? 1900 e quando? Não, é porque eu não sei, né? Desculpa, eu tô falando aqui sem saber da vida do Bad Religion. Talvez o álbum é realmente... Olha, enquanto isso, tá aprovada a sua solicitação aí, viu, Júnior? Eu já pedi outras dela. Mas Rafa, como já pedi nossos outras pais... deles. não- Pedi Romaria, que eu lembro. Como os pais, não. Eu teria lembrado. Exatamente. Então tá tudo bem, tá lá. Elis Regina e a Ilha até agora. E na Produção. na- Se tiver uma versão dela ao vivo, pode colocar, viu? Que a mulher é Tá bom. espetacular. Vamos ver se a gente acha. Tem também Bad Religion. 76, tá, produção? Ó, o álbum é novo, Bacana, é 76. relativamente novo. Ele é de maio de 2019. 2000, ó, caraca, É 2019, foi novo. ontem. Foi quando? Não, foi ontem não, foi em outro planeta que não existia corona. Faz uns 12 anos, mais ou menos. Vou pensar. Não, 12 anos é começo de março, então deve fazer uns 42 anos. Acho que tá certo essa sua conta. Enfim. E aí, ô Jay, a gente te avisou que tinha que trazer musiquinha, você pensou nisso? Sim. Eu li, eu recebi, quer dizer, e eu preparei, eu vou abusar um pouquinho mais, no caso, da hospitalidade. E eu vou indicar, em primeiro lugar, eu vou indicar uma música chamada Caça e Caçadora, da Solto MC, um rap que pode parecer meio estranho, mas é o que eu mais ouço. E em particular é uma rapper que eu gosto bastante. Por acaso é uma mulher aqui de São Paulo, indígena, do Cariri. E então vou aproveitar para deixar essa indicação aí, que eu sei que é pouco usual e que foi algo que foi importante para mim um dos motivos da minha politização passa pelo contato com as pautas indígenas, né? E aí o que eu vou abusar aqui é que eu vou pedir, além de uma musiquinha, eu vou colocar um pequeno sonzinho aqui, um efeito sonoro. Peço um pouco de atenção. Que isso? Segura a edição. Olha aí. Apenas isso, o sonzinho da urna eletrônica. Só confirma. Isso, exatamente. Quando você confirma ali, ó, eu acho que é um ótimo jeito de acabar um podcast para lembrar que o Brasil tem muita coisa ruim, é uma coisa que tá difícil, não tá fácil, mas a gente tem muita coisa boa. Defenda o SUS, defenda a urna eletrônica. Tem, cara, um país que tem urna eletrônica e SUS, não é possível, sabe? A gente tem muito a oferecer. Sim, olha, exatamente. Tem que acabar o podcast, não o país. Bom, estreou aí a indicação do Jay. Vamos conferir pra ver se é bom. Acho que é.
pelo que ele disse. Estou curioso. Você também ficou amigo internet, Deezer e Spotify, só colocar Tricotando Podcast. Obrigado, hein, Jô. Desculpa qualquer coisa. Na verdade, primeiro... Opa, produção, calma. Deixa aqui. A produção tá me apertando aqui, Júnior. Jay, por favor, diga aí onde o amigo internet pode te encontrar, claro, né? Você com toda a sua sapiência tem trabalhos aí no Twitter. Onde mais o pessoal pode te stalkear? Na verdade, eu realmente vou dar aqui só a minha arroba no Twitter, porque é por lá que eu realmente uso todo dia e eventualmente... É perfeito pra stalkear. Exatamente. Eventualmente, se eu gosto muito de escrever, às vezes tem lá, então só me seguir lá no arroba Jorge Hirota JR. Boa. Vai estar também no link da descrição. E obrigado, hein, Jay? Pô, uma grande aula aqui, contribuiu bastante. Desculpa qualquer coisa aí também, né? Vai que... Não, imagina, foi um grande prazer, de verdade. Fiquei bem contente aí com a participação. Eu que peço desculpa pela hora extra aqui do estúdio que está sendo alugado e da galera que vai ter que editar, porque eu avisei, não foi por falta de aviso. Eu sou palestrinho, eu falo muito mesmo, então... Eu gosto. Eu sou de Leão, então, infelizmente... Eita! Holofote! Deve fazer sentido isso daí. Bom, ô Júnior, obrigado aí, hein? Desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, internet, obrigado. Jay, muito obrigado. Jô, brigadão. Valeu. Até a próxima. É nóis. Valeu, Jô. Aquele abraço também. Jô, você que é boa com isso, deixa as palavras finais aí pro nosso podcast. Uma dica daquelas que você sempre dá, tá bom, eu acho, né? Deixa sim. Beba água. Coma bolo. Muito bem. Vote 50. Vote 30. Nossa, o Júnior é muito explícito, né? Deixa no subtexto. Não, agora nós temos que meter o pé. Ela falou, bolo, tem que ser. Enfim. Vai que o nosso colega vai lá e pega um pedaço de bolo de chocolate. Não, caralho. Tchau, amigo internet. Até semana que vem. Tchau. Tchau.